Sabe, geralmente, quando se pensa nas regras de um contrato de trabalho, tipo, existe uma expectativa de precisão quase matemática. Como na engenharia, né? O alarme toca às 6 da manhã, o ponto é registrado às 8, a saída às 17, e no fim do mês o contra-cheque reflete uma contagem perfeita. Uhum. É reconfortante pensar assim. Pois é reconfortante. A gente gosta que o tempo seja algo visível, categorizado e exato, sabe? Mas quando eu comecei a investigar o universo do direito do trabalho brasileiro para nossa análise de hoje, eu vi que não é bem assim. É, o tempo vira um conceito bem elástico. Ele encolhe, ele estica e ganha pesos diferentes dependendo até de onde o sol está no céu. Exatamente. E hoje nós vamos mergulhar fundo nisso, baseados num trabalho acadêmico incrivelmente detalhado do Dr. Adriano Ribeiro, lá da Unime. A pesquisa dele mapeia desde a Constituição Federal de 88 até a CLT e a Reforma Trabalhista de 2017. E a nossa missão aqui é justamente desmistificar essa arquitetura do tempo, sabe? O objetivo é traduzir todo esse juridiquês para a realidade prática, mostrar como essas regras afetam todo mundo que trabalha ou emprega alguém. Porque, no fundo, não é só matemática. Não é só fazer conta. Exato. É uma questão de saúde e de proteção à dignidade humana, né? O que parece ser apenas uma contagem chata de minutos para o RH é, na verdade, o resultado de um campo de batalha histórico. E eu quero muito entrar nessa parte histórica, porque lendo as anotações do material, fica muito claro que a limitação da jornada não foi uma gentileza do mercado, tipo um presente que deram aos trabalhadores. Com certeza não. Se a gente voltar lá para a Revolução Industrial, não havia limite nenhum. Estamos falando de jornadas de 14, 18 horas diárias, sabe? Nossa, e muitas vezes envolvendo crianças, né? As pessoas literalmente morriam de exaustão nas fábricas. Então, quando a Constituição de 88 fixou aquele teto, que a gente conhece tão bem, de 8 horas por dia e 44 horas por semana, isso não foi só uma sugestão de organização de rotina. De forma alguma. É uma trama de segurança biológica pura e simples. O direito chama isso de norma de saúde pública e medicina do trabalho. Faz todo sentido. O limite de 8 horas parte do princípio de que o corpo e a mente humana têm um teto, né? Um teto de atenção e de resistência. Passou daquilo, o risco de acidentes dispara, a imunidade cai, a vida social desmorona. E aqui eu cruzei com uma distinção técnica na fonte que, olha, mudou a minha forma de ver um Gulerite. A diferença doutrinária entre duração do trabalho e jornada de trabalho. É uma distinção que muita gente confunde, porque no dia a dia a gente usa como sinônimo. Uhum, a gente fala tudo misturado. Mas para a lei, pelo que eu entendi, a duração é o quadro macro. É como olhar para a maratona inteira da semana, aquelas 44 horas. Já a jornada é o foco no sprint de cada dia, o limite diário das 8 horas. Exato. Essa separação é vital. Porque assim, você pode até não ultrapassar a duração máxima semanal de 44 horas, mas se num único dia a empresa te forçar a trabalhar 12, 14 horas seguidas, a sua jornada diária foi desrespeitada. A exaustão acontece no micro, ali no dia a dia. Mas aí entra a grande questão que o material levanta. O que exatamente o relógio conta, sabe? Porque a legislação fatia o tempo do trabalhador em categorias. Sim, existem basicamente três fatias principais aí. Tem o tempo efetivo, que é quando a pessoa está lá operando a máquina ou digitando no computador, e tem o tempo à disposição, que é você aguardando ordens, esperando o sistema voltar, por exemplo. Mas existe também o tempo residual. O tempo residual é aquele previsto no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Coisas como higiene pessoal, trocar de uniforme, sabe? Isso não entra na contagem da jornada. Uhum. E o que me deixou muito intrigado e até um pouco preocupado como leigo foi a mudança da reforma trabalhista sobre o tempo de deslocamento, o famoso tempo in itinere. Essa é, de longe, uma das áreas mais sensíveis e polêmicas das regras modernas. Pois é. Pelo que o estudo mostra, antes de 2017, se uma fábrica ficava no meio do nada, sem transporte público, e a empresa fornecia um ônibus fretado, essas horas de viagem contavam como trabalho, né? Contavam sim, e a reforma trabalhista cortou isso completamente. E aí eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo aqui. Se eu sou um trabalhador, pego o ônibus da empresa às 5 da manhã porque a fábrica é no meio de um canavial. Eu não tenho controle sobre esse tempo. Eu não posso ler um livro em paz, não posso resolver minha vida.
Cortar isso da jornada não é simplesmente transferir um custo operacional gigantesco puramente para as costas do trabalhador? Olha, essa sua percepção capta exatamente o cerne da crítica social à reforma. Da perspectiva do trabalhador, de fato, houve a perda de proteção de um tempo em que ele está privado da própria liberdade, em prol do empregador. Exatamente. Se o ônibus quebra no meio do mato, o problema é do trabalhador agora. Sim, o tempo perdido é só dele, não gera hora extra. Mas, tentando olhar o quadro completo de forma imparcial, como a fonte propõe, existe a lógica do outro lado também. E qual foi a lógica dos legisladores para aprovarem um corte desse? A lógica foi econômica, focada na viabilidade das empresas em regiões remotas. As empresas argumentavam que estavam sendo severamente punidas por se instalarem longe dos grandes centros. Elas pagavam fortunas em horas extras não pela produção real de bens, mas pelo tempo de trânsito. Ah, entendi. Então a mudança tentou purificar o conceito do que é trabalhar. Isso. A lei agora define de forma rígida que o relógio só começa a rodar quando você cruza a catraca da empresa e está de fato à disposição para receber ordens. Foi uma escolha legislativa para baratear a folha de pagamento e atrair investimentos para áreas rurais, mesmo que, como você disse, o custo em qualidade de vida tenha ficado com o empregado. Certo. Então, a partir do momento em que a pessoa cruza essa catraca e o tempo começa a contar oficialmente, a gente entra na matemática pura da CLT, em como essas horas viram dinheiro. E eu confesso, ler sobre o divisor 220 foi como descobrir o código-fonte da matriz trabalhista. É o número mágico do RH, né? Todo mundo vê no contra-cheque, mas quase ninguém entende de onde vem aquele 220. Exato. E o cálculo é brilhante na sua simplicidade. Você pega o limite constitucional da duração do trabalho, que são as 44 horas por semana, e multiplica pelas 5 semanas que o mês comercial pode ter. 44 vezes 5, chegamos às famosas 220 horas mensais. Isso. Então, por exemplo, se a pessoa ganha R$ 2.200 por mês, você divide esse salário base por 220 e descobre que a hora dela vale exatamente R$ 10. É um pilar matemático. E esse é o alicerce de tudo, sabe? A partir do momento em que a empresa sabe o valor exato da sua hora, ela consegue calcular as horas extras, os adicionais noturnos, descontar as faltas. O divisor 220 é o padrão absoluto para a jornada normal. Mas a apresentação também destaca que existem variações estruturais que a lei permite, né? As modalidades de jornada. E uma delas me chamou muita atenção, que é o regime de tempo parcial limitado a 30 horas por semana. O artigo 58A da CLT. Esse mesmo. O material diz claramente que nessa modalidade específica de 30 horas, a lei proíbe absolutamente a realização de horas extras. E de novo eu fiquei com uma dúvida. Isso não soa incrivelmente paternalista? Como assim, paternalista? Tipo, imagina que eu trabalho 30 horas numa cafeteria, ganho pouco, e chega um mês que eu tenho uma emergência médica. Preciso de uma grana a mais, meu chefe precisa de mim no sábado. A lei está literalmente me impedindo de trabalhar mais e ganhar esse dinheiro para supostamente me proteger. É uma ótima provocação. Olhando de perto, parece mesmo que o Estado está tratando o adulto como criança, tirando a liberdade de escolha dele. Mas a gente precisa afastar um pouco a câmera para entender a função social disso. Qual é o impacto social dessa proibição, então? A restrição às horas extras no trabalho de 30 horas serve para blindar o mercado de trabalho contra um modelo de contratação predatório. Pense comigo, se a lei permitisse horas extras ilimitadas na jornada parcial, qual seria o incentivo para a cafeteria te contratar em tempo integral? Ah, nenhum. Seria muito mais barato me contratar por meio período, pagar menos impostos base e só me chamar para fazer extra quando a loja lotasse. Exatamente. O funcionário estaria trabalhando 40, 50 horas na prática, mas com um contrato precarizado de 30. A proibição absoluta serve para forçar o dono do café a contratar uma segunda pessoa para cobrir os turnos extras, sabe? Uau! Então é um mecanismo antifraude em escala macro. Sim, distribui a renda e cria mais empregos reais em vez de sobrecarregar uma pessoa só. Garante a função social do trabalho. Faz todo sentido quando a gente entende o porquê sistêmico. E essa lógica de calibrar o tempo de acordo com a realidade do desgaste nos leva a uma das partes mais interessantes da pesquisa. O reconhecimento de que nem toda hora de trabalho pesa igual no corpo humano. Verdade.
A regra das 8 horas assume um esforço físico e mental padrão, mas a gente sabe que a biologia não funciona de forma igual em todos os ambientes e profissões. E a lei reconhece isso criando jornadas reduzidas direto de fábrica para algumas categorias, né? Bancários e telefonistas têm um limite de 6 horas por dia. Jornalistas têm um teto de apenas 5 horas diárias. Uhum. É a chamada jornada especial. E por que um jornalista tem que ir para casa depois de 5 horas, enquanto um assistente administrativo, por exemplo, fica 8? Tem a ver com o desgaste biológico severo, sabe? O conceito de carga cognitiva. Pense numa redação jornalística tradicional ou num teleoperador. O jornalista não está apenas executando tarefas no próprio ritmo. Ele lida com pressão extrema, prazos curtíssimos, bombardeio de informações em tempo real, muitas vezes cobrindo tragédias. A carga de estresse deve ir nas alturas. Vai mesmo. A liberação de cortisol é muito superior à média. O telefonista também. Ali, o tempo inteiro focado em atender e resolver conflitos de clientes irritados, preso num headset. O risco de burnout e lesões por esforço repetitivo é gigante. Então, reduzir a jornada foi a forma que o direito encontrou para prolongar a saúde mental e a vida útil desses profissionais. É quase como se o limite de tempo fosse um equipamento de proteção individual, né? Tipo um capacete numa obra. Perfeita analogia. E do outro lado desse espectro, o estudo fala das adaptações que esticam a jornada diária, como a famosa escala 12 por 36, que a gente vê muito em hospitais e na segurança privada. O artigo 59A da CLT. São 12 horas ininterruptas de trabalho, seguidas por 36 horas de descanso. É uma maratona diária. E por que isso é permitido? Porque é uma engenharia jurídica feita para atender operações que não podem parar. Um hospital, por exemplo, não pode ficar trocando a equipe da UTI a cada 6 ou 8 horas sem gerar riscos graves na passagem de informações dos pacientes. Mas, claro, 12 horas de trabalho é algo brutal para o corpo humano. Com certeza. Por isso, a lei exige essa compensação obrigatória de 1 dia e meio de repouso absoluto logo em seguida. E um detalhe: o descanso semanal remunerado já está embutido no salário mensal dessa escala. E qualquer hora extra ali exige um adicional mínimo de 50%. Entendi. Mas e quem não tem limite nenhum? Porque o Dr. Adriano destaca uma exceção gigante na CLT, o artigo 62. Trabalhadores isentos de controle, como chamados cargos de confiança. Os gerentes e diretores. Isso. A regra diz que eles não batem ponto, não recebem hora extra, mas ganham um adicional mínimo de 40% no salário base. E eu preciso dizer, lendo isso, me soou como um atalho corporativo perigoso. É o foco de muita disputa na Justiça do Trabalho. Porque imagina se uma empresa me der o título chique de gerente de projetos e um bônus de 40%, ela basicamente comprou um passe livre para me mandar mensagem no domingo à noite e me manter 24 horas à disposição, burlando a Constituição. Você tocou no ponto exato que mais gera passivos trabalhistas no Brasil. Muitas empresas tentam usar essa estratégia, distribuindo títulos de coordenador ou gerente para todo mundo só para não pagar hora extra. E a lei deixa isso passar? Não deixa. E a explicação está num pilar do direito do trabalho chamado princípio da primazia da realidade. E o que isso significa na prática dos tribunais? Significa que o juiz não liga a mínima para o título que está impresso no seu crachá ou no seu contrato. Ele vai olhar para o seu dia a dia real. Para você ser enquadrada nessa isenção de ponto, não basta ganhar o bônus de 40%. Você precisa ter poder de gestão de verdade. Tipo, poder de demitir e contratar. Exatamente. Você assina pela empresa. Você define os rumos de um departamento inteiro sem pedir permissão toda hora. Se a resposta for não, se você for apenas um líder técnico que cumpre ordens de cima, a justiça desconsidera o cargo de confiança na hora. Nossa! E aí a empresa se complica. Se complica muito. O juiz obriga a empresa a pagar todas as horas extras acumuladas dos últimos 5 anos. É por isso que tentar fraudar essa exceção gera um rombo financeiro imenso para os empregadores. É fascinante ver que a lei olha além da papelada, né? Ela olha para o poder de fato. E, por falar em controle de fato, a gente precisa falar sobre como o tempo é monitorado para quem não é gerente, o controle de ponto. Regido lá pela portaria 671 do Ministério do Trabalho. Pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Mas o que me chamou muita atenção foi um conceito que o material alerta: a invalidade do chamado ponto britânico.
o famoso ponto perfeito. É, aquela folha de ponto onde todo santo dia o funcionário anota a mão que entrou exatamente às 8 em ponto e saiu exatamente às 17 em ponto, sem um minuto a mais ou a menos. E a Justiça do Trabalho anula isso como prova. Anula mesmo, é considerado inválido. E a lógica é brilhante, porque eles sabem que o ser humano não é um robô. Um dia você chega a 7h58, no outro dia 8h03. Variações de minutos provam que aquele papel retrata a realidade e não foi fraudado ou imposto pelo RH. A lei abraça a imperfeição da nossa rotina. É a mesma primazia da realidade operando de novo, sabe? A justiça presume que um controle imaculado, sem a menor variação de trânsito ou necessidade fisiológica humana, é uma ficção. Mas falando em ficção jurídica, nós precisamos entrar agora na matemática mais impressionante dessa pesquisa. O momento em que o sol se põe. A jornada noturna. Exato. Quando chega a noite, o próprio tecido do tempo parece que muda na CLT. O conceito da hora ficta. A lei diz que a hora noturna não tem 60 minutos. Ela tem exatos 52 minutos e 30 segundos. De onde tiraram esse número fracionado tão específico? Parece bruxaria, né? Mas é matemática pura aplicada à cronobiologia. O legislador queria que a jornada máxima de quem trabalha de madrugada fosse mais curta, porque lutar contra o relógio biológico humano é devastador. E como eles chegaram nos 52 minutos e meio? Historicamente, a CLT definiu que o período noturno urbano vai das 22 horas às 5 da manhã. Se você contar no relógio, isso dá exatamente 7 horas normais de 60 minutos. Certo, 7 horas físicas. Mas a Constituição garante que o limite do trabalhador é de 8 horas por dia, certo? Para transformar essas 7 horas de presença física na madrugada num pagamento integral de 8 horas no contra-cheque, eles dividiram o tempo. Pegue 7 horas e multiplique por 60 minutos. Dá 420 minutos totais. E se eu dividir esses 420 minutos totais pelo limite de 8 horas da jornada legal, dá exatamente 52,5. Os 52 minutos e 30 segundos. Exatamente. É uma taxa de conversão genial. A cada 52 minutos e meio que um vigia noturno, por exemplo, está lá no escuro, o sistema jurídico diz, pronto, ele sofreu o desgaste físico equivalente a 1 hora completa de um trabalhador diurno. É como um campo de distorção temporal jurídico. É a forma que a lei encontrou de forçar uma jornada fisicamente mais curta no mundo real, protegendo a integridade daquela pessoa que está no ambiente hostil à biologia humana. Ele trabalha 7 horas no relógio da parede, mas atinge o limite de 8 na lei e pode ir para casa sem perder salário. Cara, isso é incrível. E a proteção não para no tempo, porque ainda envolve uma compensação financeira direta, certo? O adicional noturno. Sim, um acréscimo mínimo de 20% no valor da hora. Então, usando o nosso exemplo anterior, se a hora diurna valia R$ 10, de madrugada ela passa a valer 12. Isso. E o motivo é que, além do desgaste biológico severo, tem o fator do isolamento social. Enquanto o resto da sociedade descansa ou está se divertindo, aquele trabalhador está isolado da família e dos amigos. O adicional tenta compensar um pouco desse sacrifício imenso. Mas e se o turno se estender? Tipo, a pessoa trabalhou a madrugada toda e precisa ficar até às 7 da manhã, o sol nasceu. O adicional é cortado às 5 da manhã em ponto. Não é cortado. Aí entra uma regra essencial baseada na súmula 60 do TST. Se a exaustão se acumulou a noite inteira, ela não some efeito mágica só porque amanheceu e os passarinhos cantaram, sabe? A fadiga continuou. Então o adicional de 20% continua sendo pago também sobre essas horas diurnas de extensão. Eu acho que essa dinâmica noturna é a maior prova de como a lei tenta humanizar a produtividade. E claro, depois de todo esse desgaste mapeado minuto a minuto, seja de dia ou de madrugada, a máquina tem que parar, né? A biologia exige o repouso, o que nos leva à parte final da jornada. O DSR, o descanso semanal remunerado. Reforça que é um direito constitucional. Direito a 24 horas consecutivas de repouso, preferencialmente aos domingos. E se trabalhar no domingo, a súmula 146 do TST diz que tem que ter folga na semana ou receber em dobro. Mas o que mais me impressiona é o cálculo do DSR sobre as horas extras. É uma matemática que mostra muito o equilíbrio que a lei busca. É, porque o descanso precisa acompanhar o nível de exaustão. Se você fez muita hora extra na semana, o valor do seu domingo parado também sobe, né? A fórmula é pegar o total de horas extras do mês,
dividir pelos dias úteis e multiplicar pelos domingos e feriados. Exato. É uma forma indireta de encarecer a hora extra contínua. Desencoraja a empresa a abusar desse mecanismo porque ela percebe que o custo vai estourar no pagamento do DSR no fim do mês. Só que o direito tem duas gumes. O material também traz a visão de como o empregado pode se prejudicar. Uma falta injustificada na terça-feira não significa apenas perder o salário de terça, certo? Certo. Se você falta sem justificativa, a lei permite que a empresa corte também o pagamento do seu dia de descanso. É uma engrenagem financeira muito bem amarrada, a proteção constitucional do repouso existe, mas exige o cumprimento do contrato de segunda a sexta. É um golpe duplo no bolso. Mas você sabe, olhando para todo esse cenário que discutimos, eu percebo que o DSR vai além do dinheiro. Muito além. Ele tem uma dimensão civilizatória fundamental. Como o material aborda essa dimensão civilizatória? A ideia é que nós não somos definidos apenas pelo que a gente produz. O descanso de 24 horas não serve apenas para o músculo relaxar para você voltar a enriquecer a empresa no dia seguinte. Ele serve para o indivíduo existir fora da identidade de funcionário. É o tempo para a família, para a cultura, para a religião. O DSR é o limite claro onde o Estado diz ao mercado: aqui você não entra. Esse dia pertence à existência humana. Nossa, é o tempo como garantia de existência. E tentando sintetizar todo o nosso aprendizado de hoje em 3 pilares básicos, eu diria que, primeiro, entendemos a diferença vital entre a duração macro e a jornada diária. Segundo, a matemática de proteção por trás do divisor 220 e da hora noturna mágica. E terceiro, como o descanso e as exceções legais buscam equilibrar a balança. É um ótimo resumo. A Constituição e a CLT, com as atualizações da reforma, são freio de arrumação. O tempo medido e regulado é o escudo da dignidade de quem vive do próprio esforço. O que me deixa com um último questionamento, uma reflexão pesada para a gente fechar. Toda essa complexa arquitetura que mapeamos, medir minutos na catraca, calcular a extensão da madrugada, foi construída ao longo de um século pensando em presença física, sabe? Sim, o paradigma clássico industrial, o chão de fábrica medindo tempo à disposição. Exatamente. Mas como essas engrenagens vão sobreviver no futuro, que na verdade já é o nosso presente? Estamos num mundo dominado por trabalho assíncrono, por trabalhadores de aplicativos, por inteligência artificial resolvendo tarefas de horas em 3 segundos, uma conectividade total onde responder e-mail no celular domingo à noite é normal e a internet ignora onde o sol está. É o grande desafio contemporâneo, como a lei vai medir o desgaste e proteger a saúde quando a fábrica, na verdade, é a tela brilhante no nosso bolso 24 horas por dia, né? Pois é. Estaremos prestes a precisar de uma redefinição absoluta do que realmente significa estar trabalhando. O relógio perfeito das fábricas quebrou. E a gente vai ter que aprender a consertar com o trem correndo. É algo para quem está ouvindo continuar a explorar por conta própria. Bom, ficamos por aqui no nosso mergulho de hoje.